Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo eu vou contar pra vocês tudo que eu li no mês de janeiro. Vamos lá conferir. Li 9 livros. Não é muita coisa, mas tá bom, porque eu viajei em janeiro, então não deu pra produzir tanto. Eu li A Invenção de Morel, que é um livro que eu comprei na Colômbia e também já está fazendo parte do Desafio Livrar da categoria Um Autor Elogiado por um autor que você gosta. Esse livro é do Adolfo Bioy Casares e ele é muito elogiado pelo Borges, eles eram amigos. O que se passa aqui? Um fugitivo, né, condenado à prisão perpétua, descobre lá, ouve falar de uma ilha e ouve falar mal dessa ilha. Ele ouve falar que nesta ilha as pessoas adquirem uma doença muito esquisita, né, porque começa a perder cabelo, unha, não sei, começa a definhar. E aí ele acha que essa ilha é um esconderijo perfeito, vai pra lá. E aí a condição dele de fugitivo faz com que ele fique observando tudo à distância. E essa obra ela é narrada em primeira pessoa pelo fugitivo. Então ele tem um distanciamento, ele vai observando tudo o que acontece e ele acaba tendo uma postura de voyeur, né? Então ele vai vendo, ele se apaixona pela Faustine, uma personagem aqui da história. Ele não entra em contato direto com ela, mas ele fica acompanhando tudo o que acontece com ela e com outras pessoas. Aí ele percebe que essa Faustine tem um outro cara próximo a ela, ele acha que eles têm um envolvimento e tal, ele descobre que esse cara é o Morel. E ele acha que eles têm um envolvimento e tal, ele fica enciumado, porque ele se apaixona mesmo por ela. E ele acha, em determinado momento, ele acha uns escritos do Morel, né? E ele acaba descobrindo o que acontece com aquelas pessoas naquela ilha, né? Lembra daquela doença estranha? Então. E aí a gente pensa, ilha Morel lembra uma outra ilha, né? E um tal outro morro, né? Acho que é Morro, não sei como é que fala, a ilha do Dr. Morro. E naquela história lá do Morro, aconteciam coisas estranhas com as pessoas, não aconteciam experiências estranhas? Então, há alguma semelhança de nome e de experiências aqui, né? Não vou contar o que é para não estragar. E aí eu quero falar alguma coisa sobre essa edição. Essa edição ela tá em espanhol, então vocês não vão ter tanta facilidade de acesso a ela, mas se tiverem, não leiam a sinopse. Eu fui ler a sinopse porque eu sempre leio sinopse para decidir se vou ler o livro ou não. Eu quero saber do que se trata, porque esse aqui eu nunca tinha ouvido falar da história, eu conheci o título. E fui ler, aí descobri o que acontece com as pessoas na ilha, né? Tudo isso que eu não tô querendo falar pra vocês, eu contei, né, o antes, o que acontece de fato, o desfecho, eu não contei, mas tá aqui na sinopse. Me deu muita raiva, porque não é um tipo de obra que se revela, que se pode revelar, né? Tem gente que pensa, qualquer obra não pode. Mas tem umas obras assim que não faz tanta diferença. Mas uma obra como essa, em que você tá ali, é narrada em primeira pessoa, você tá ali acompanhando, você sente voyeur junto com o cara e tá aos poucos ali, né? O que aconteceu, revelam logo aqui, aí irrita. E antes aqui também nas páginas prefaciais, aliás, o que tá aqui é um trecho das páginas prefaciais, que aí tem o texto escrito por Borges, tem a análise crítica da obra. Aqui também já tá tudo do enredo aqui da obra, tudo que acontece, já tem análise. E na verdade isso deveria ser pós-fácil e não páginas prefaciais. Deveria estar depois da obra, para você ler depois, não podem revelar tudo assim antes. Então assim, fiquei com bronca dessa edição por conta disso, então só para passar raiva, vamos falar do outro. Li também Minha Couto, Histórias Abençonhadas. O Minha Couto é um daqueles autores que eu prometi ler em 2016, né? Um autor para conhecer, e eu gostei bastante. Eu comecei a ler e pensei, isso me cheira Guimarães Rosa, né? A começar pelo título, Abençonhada, né? Já tem um neologismo aqui. Só que, assim como Guimarães Rosa, e muita gente tem medo de ler o Guimarães Rosa por conta disso, por conta dessas invenções todas dele, o neologismo dele não me assusta, por quê? Ele simplesmente ele cria uma palavra que seja coerente com o sentido que ele quer expressar. Então, acho que tem alguma coisa lá, alguma palavra, alguma situação que ele acha que não tem um nome adequado, ele cria uma palavra.
Então você não precisa de uma tradução. A Bem Sonhada já se explica, né? E o Guimarães Rosa faz mais ou menos isso. Então, de modo que você não precisa de uma tradução. Ele inventa a palavra porque ele acha que a palavra que ele inventa é mais adequada para o significado que ele quer expressar. Falando em termos linguísticos, é como se o significante, a palavra, fosse totalmente coerente com o significado. De modo que você, ao ler o significante, a palavra, já tivesse acesso ao significado, certo? Então não precisa de tradução. Então, aí eu li aqui depois que eu achei parecido com Guimarães Rosa, que fala que é inspirado em Guimarães Rosa e Garcia Marques. Eu não cheguei a perceber Garcia Marques aqui quando li, só depois, né? Eu esqueci de dizer que é um livro de contos, por isso que eu não estou falando do enredo, né? São vários contos, né? Deliciosos, por sinal. Mas aí, já vou depositar esse aqui e pegar o outro. Aí eu li 12 Contos Peregrinos, do Garcia Marques. E foi a primeira vez que eu li contos do Garcia Marques. E de fato achei semelhante. Porque não tinha, eu já li umas 6 obras do Garcia Marques, romances longos, mas contos assim não. E tem semelhança, né? E aí eu percebi, realmente tem uma influência ali, tanto do Garcia Marques quanto do Guimarães Rosa. E agora falando dessa obra especificamente, são 12 contos, como o título sugere. Sugere não, né? Já revela. Peregrinos por quê? São histórias de latino-americanos na Europa. Então ele está falando de condição de imigrante aqui, né? Cada um foi fazer alguma coisa lá, né? Por razões específicas. E são cidades diferentes. Então um está em Roma, outro em Paris, outro na Suécia, Genebra, Viena, enfim. E o fato de ser imigrante pesa em algumas situações, né? Porque a maioria das histórias aqui, a maioria dos personagens se lascam, né? Passam por situações ruins, são histórias tristes. E se lascam por quê? Porque são imigrantes, boa parte dos contos sim, outros não, mas muitas vezes sim, né? Ser imigrante não é fácil para ninguém em lugar nenhum, né? Nunca, nunca será, né? Bom mesmo você ficar na sua terra, né? Para não passar raiva. E é isso, eu gostei de 2 contos aqui. Eu só vou falar o título, não vou falar deles, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Que eu só queria falar ao telefone e o outro da senhora... O Verão Feliz da Senhora Forbes. Não, vou falar rapidinho, né? O Verão Feliz da Senhora Forbes é uma preceptora que é muito rígida. Ela tem que educar 2 crianças e ela é muito rígida. Ela é alemã, então... Só que ela não é coerente com o que apregoa, né? Claro, ela não é boba nem nada. Então ela é rígida com as crianças, mas de noite ela pega vinho lá da adega, do pai das crianças, bebe, vê filme pornográfico e tal. E as crianças ficam morrendo de raiva. Essa história tem um desfecho triste. A outra história é só vim falar ao telefone. A moça, ela tá dirigindo, voltando da casa dos parentes, tá voltando para casa, tentando encontrar o marido, que ela vai ajudar o marido a fazer apresentações. O marido dela é mágico, se apresenta em festa, só que o carro quebra. O carro quebra e ela precisa falar ao telefone para avisar o marido que não vai poder chegar para ajudá-lo. E aí ela se vê, acontecem umas coisas lá, ela se vê no meio de uma confusão e ela quer falar ao telefone, ela percebe que ela tá no hospício. E ela tenta falar ao telefone, não deixa, ela fica trancafiada como se fosse louca. E aí o marido pensa que ela fugiu com outro, enfim, é um rolo danado. Eu gostei bastante dessa história. Gostei bastante das histórias de modo geral. Outro que eu li, Broquéis, do Cruz de Souza, né, que é um poeta simbolista brasileiro. E quem conhece simbolismo, quem gosta de poesias, lê isso aqui já lembra de Baudelaire, né? Já lembra de Baudelaire. Ele foi o Baudelaire brasileiro, né? Só que ele sofreu muito preconceito, porque ele era negro e não sei se por ser negro e aí já falava mal da poesia, né? Por contaminação, né? O fato de ser negro faz com que talvez fizesse com que avaliassem mal a poesia dele, ou ele realmente no começo não tinha tanta erudição, mas criticavam a falta de erudição. Mas aqui nesta obra pelo menos tem, ele dialoga muito com os clássicos, com mitologia grega e tudo mais, né? São
a maioria dos poemas aqui são sonetos e muito bem feitos, eu gostei bastante, né? Ou a outra obra brasileira é Inocência, do Visconde de Toné. Aquele está na relação de 100 livros essenciais da literatura brasileira, e este também. Aqui é a história do Cirino, médico assim, né? Médico meia boca, porque ele não tem formação na área. Ele, assim, era boticário, trabalhava na farmácia e tal, e receitava umas coisas, uns emplastos, uns chás, fazia sangria e tal, mas aí ele é considerado médico lá. E ele tá viajando lá no interior de Mato Grosso, ele encontra no meio do caminho um senhor lá, que esqueci o nome, que tem uma hospedaria, e os dois conversam, ele se hospeda lá, e esse dono da hospedaria pede para ele curar a filha que está doente, a Inocência. E aí o Cirino vai tratar a Inocência e ela é muito bonita, ele acaba se apaixonando por ela e ela por ele. Só que ela tá prometida, né? Ela tem que se casar com um tal de fulano lá, o pai dela decidiu. E se o pai dela decidiu, tá decidido, porque não é homem de passar vergonha, de ter palavra desonrada. E o Cirino se apaixona por ela e os dois vivem esse amor impossível, porque ela tá prometida. Aí chega também na hospedaria um alemão, que é tipo pesquisador, caçador de borboleta, alguma coisa assim. Aqui é bem aquele período, acho que século 17, 18, anos, sei lá, das missões, sabe? Que os europeus, acho que é século 18, os europeus, deixa eu ver, para não passar vergonha e falar bobagem, deixa eu ver se tem aqui alguma data. Século 19, ele é do século 19, provavelmente. Que os europeus vinham para cá porque aqui, né, oferecia um campo vasto para pesquisa científica e tal, missões, a gente recebeu várias missões artísticas, jesuíticas, não sei o que, científicas, então assim, com essa fauna e flora, né, então aqui era um espaço amplíssimo para pesquisas. Esse alemão também achou a filha dele lindíssima, sempre elogiava, e o pai da Inocência ficava pé da vida e brigava, achava um desrespeito e tal, comentava com o Cirino. E o Cirino já via que o pai dela ficava muito bravo, né? Nem revelava. Então, assim, o pai dela não sabia que o Cirino gostava dela. E eles viviam esse amor impossível. Então, assim, teve uma dificuldade muito grande ali. E a história, né, é um pouco triste. Eu gostei da obra, só que eu não achei que fosse pra tanto, assim. Ela está entre as 100 melhores, né? Talvez porque ela seja uma boa representante do momento histórico, né? Talvez por isso, mas eu acho que há tantas obras até melhores que essa, né? Não sei. Mas assim, tá aí, tá aí. Outra obra que eu li é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnár. Ele é húngaro, então provavelmente estou pronunciando o nome dele de maneira errada, mas é isso que eu sei fazer. E é uma história incrível, parece livro, é um livro infanto-juvenil, mas adultos adoram essa história, porque é um livro de duas turmas de pré-adolescentes que disputam um espaço. Então, assim, os Meninos da Rua Paulo, eles têm um espaço lá onde eles jogam pela, eles chamam de pela, não sei, é um tipo de jogo. E tem os outros garotos de uma outra turma, de outra rua, que querem tomar esse espaço. Então a guerra está decretada. E aí o que acontece? Eles armam tática de guerra mesmo para defender o espaço. Uma turma para tomar, outra para defender. E eles têm um comportamento que é muito bonitinho, porque eles agem como adultos e cada um tem sua função hierárquica, como se fosse um quartel. E o comportamento ético deles é uma coisa muito bacana de se ver, porque assim, eles se comportam como adultos, cada um tem sua função e agem como adultos. Né? E os adultos, é um livro infantil, mas eles ensinam os adultos a terem ética. E a questão da liderança. Nas duas turmas, cada turma tem um líder, né? E o legal é que esse líder não é um líder pela força, é um líder reconhecido pelos seus liderados. Os liderados veem na figura do líder uma pessoa justa, coerente, sensata. E eles seguem esse líder, eles obedecem esse líder, eles confiam nesse líder, né? Então é muito bonito de ver. Então, assim, eu acho que esses países aí que entram em guerra deviam ler essa obra aqui para aprender a se comportar. E é uma história triste ao mesmo tempo, né? Tem
não vou falar o que é, mas assim, tem um acontecimento muito triste, sabe? Eu chorei com essa obra e é muito bonita, é uma delícia de ler. E a gente lê em um dia, porque a diagramação é boa e é ilustrada, sabe? Muito bonitinha, recomendo fortemente. A outra obra que eu li, não vou falar muito, porque já tem vídeo, é Mrs. Dalloway, né? Da Virginia Woolf, que muita gente detesta e muita gente ama. Eu entendo quem detesta. Eu entendo mais quem detesta do que quem ama, embora eu tenha gostado. Vou explicar melhor. Eu fiz vídeo pra ela, então eu não vou me referir ao enredo, nada. Só vou fazer um breve comentário. Qual é a dificuldade dessa obra? É que a forma narrativa é complicada, né? Aquela narrativa complexa, que muita gente chama de fluxo de consciência, né? Eu acho que é um discurso direto e indireto livre, mas enfim, não faz diferença o nome que se dá. É uma narrativa muito complicada, né? E exige muito da gente. E a outra dificuldade é o enredo, né? Do que trata essa obra. Então ela sai para comprar as flores, vai dar uma festa e aí tem a festa. E termina a obra. Do que fala? E o nome é Mrs. Dalloway. Então assim, é só a história dela? Não. Ela é a personagem principal, mas tem uma outra história paralela aqui também de outro personagem que é importante. Mas sobre o que é essa história, né? Sobre o que é esta obra. Então assim, tem gente que tem dificuldade de entender sobre o que é esta obra. E isso combinado com essa forma de narrar, que é complexa, puxa, é uma combinação que não agrada a qualquer um, né? Mas não, se você tiver interesse, se quiser saber mais, veja o vídeo, né? Eu gostei, né? Mas eu sei que não é fácil. Uma outra obra que eu fiz vídeo, também não vou falar muito, também, da Virginia Woolf, também tá no, não no Desafio Livrada, Autor para Conhecer, em 2016. Esse aqui tá no Desafio Livrada, que é, eu já falei 2 do Desafio Livrada, que é 12 Contos Peregrinos, isso, 12 Contos Peregrinos, Bioy Casares. Este aqui, O Jogador Dostoiévski, categoria um autor russo. Eu gostei bastante dessa obra, gostei mais do que eu imaginava que eu fosse gostar, porque é uma obra, assim, embora temática, né? Tá falando dos conflitos emocionais de um viciado em jogo. Mas tem uma passagem engraçada, a figura da velha é muito engraçada, né? A primeira obra de Dostoiévski que eu leio que tem um pouquinho, assim, de humor, porque normalmente as obras dele são muito densas, né? Trata de temas pesados, elas tratam, né? Pra conjugar direitinho. Tratam de temas pesados. Essa aqui também trata de um tema sério, não tô falando que não é. Mas tem a figura da velha que dá um pouco de leveza, a velha hilária aqui, né? Então eu gostei bastante. Vejam o vídeo, quem quiser saber mais. E a última obra que eu vou mostrar pra vocês, vou guardar aqui um pouquinho, é o Don Quixote. 2 volumes, da editora 34. Que também não vou falar muito, porque já tem um vídeo aqui, né, que eu trato dela. Gostei, mas eu acho, né, já falei isso antes, eu acho que ela poderia ter sido escrita em um volume só, né. E é uma edição ilustrada, ela é grande porque é ilustrada e é bilíngue, né, aqui embaixo tem a parte em espanhol. Eu li a parte em espanhol. Eu gostei, mas assim, acaba ficando um pouco cansativo, né? Confesso. Mas tem um vídeo aí vocês vão saber melhor a minha opinião. E eu achei que no meio das minhas coisas ali, perto dos livros de arte, esta obra aqui, que é um livro de desenhos do Portinari sobre Don Quixote. Olha só que legal. Aí eu queria mostrar pra vocês. Só tem desenho, não tem texto. E aí, deixa eu abrir qualquer página aqui. Aí, nós temos, não sei se dá pra ver tudo, ó. Aqui, eu quero ler a legenda, ó. Aqui, Don Quixote Cavaleiro Andante, aqui desse lado. Acho que assim fica bom pra ver. Aqui, Don Quixote a cavalo, com lança e espada. Olha só que legal. E aqui a gente tem o Sancho Panza, a figura do Sancho Panza. Sancho Panza atende ao chamado de Don Quixote. E aqui, Don Quixote e Sancho Panza saindo para suas aventuras. Bem legal. O livro é todo assim.
né? Bem legal mesmo, só queria mostrar pra vocês verem que existe. Eu não sei como eu adquiri essa obra, não sei se eu ganhei, enfim, não sei, mas estava lá nas minhas coisas, ali nos livros de arte, eu adorei. Então é isso. Se você quiser comentar algumas dessas obras, ou dos autores, ou sugerir coisas, enfim, fique à vontade de comentar aqui embaixo o que você gostou, o que você não gostou. De se inscrever no canal, se não é inscrito, e de avaliar esse vídeo, se der um joinha se você gostou, tá bom? Muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau.